Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, porque mais um dia Tu nos desse, um dia de vitória. E aqui estamos à noite para Te agradecer por tudo isso. Agora vamos ouvir a mensagem, a ministração da Tua Palavra. Para isso, Pai, prepara o nosso coração, a nossa mente, dá-nos o entendimento, a compreensão daquilo que vai ser ministrado. Pai Santo e Eterno, é aquele, o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, esta revelação maravilhosa da Tua Palavra e a revelação profunda dela, para que nos traga, Senhor, de maneira clara, de maneira presente, para que possamos entender, Pai, e assim poder aplicar a nossa vida no nosso caminhar. Pai Santo, oramos a Ti, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Que o Senhor possa tomar o seu lugar entre nós e habitar em nossas vidas, em nossos corações. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Estamos no nosso quarto estudo da nossa série Epístolas da Prisão, a Graça que Liberta. Hoje falando ainda no capítulo 1 de Efésios, a partir dos versículos 15 ao 23. E o tema da nossa mensagem de hoje do estudo é Desvendando os Tesouros. Quem estava aqui na terça-feira passada? Desvendando os tesouros em Cristo. Nós precisamos compreender, irmãos, e é isso que Paulo está fazendo aqui nesta continuação do capítulo 1, em que ele se manifesta agora não mais numa atitude de louvor. No estudo passado, na terça-feira passada, vimos que Paulo estava escreve início do seu capítulo 1, fazendo um cântico de adoração ao Senhor, era um cântico de júbilo, de reconhecer e da alegria que Paulo tinha, de reconhecer tudo aquilo que nós alcançamos e conquistamos em Cristo. Ele fala, e esse é o tema central dos versículos 3 ao versículo 14, que é tudo na vida do crente é decorrência da sua posição em Cristo. Em Cristo somos filhos, em Cristo nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, em Cristo somos selados pelo Espírito Santo para sermos propriedades de Deus. Tudo é o que nós somos em Cristo Jesus. Aqui, no meio do capítulo 1, versículo 15, até o final deste capítulo, Paulo muda de cânticos de louvor para uma oração em favor dos Efésios. Paulo, nessas 4 cartas das prisões que Paulo escreve, ele registra em Efésios 2 propósitos de oração que ele faz em favor da igreja de Éfeso. Aos Filipenses, no capítulo 1, verso 9 a 11, ele também faz uma oração em favor da igreja de Filipos. Aos Colossenses, no capítulo 1, também ele registra uma outra oração que ele faz em favor da igreja de Colossos. E aqui, na carta aos Efésios, ele faz ele tem 2 propósitos de oração em favor da igreja de Éfeso. Um está registrado no capítulo 3 da carta aos Efésios, no versículo 14 em diante. Ele inclusive diz lá: por esta causa me ponho de joelhos em favor da igreja. E lá ele começa a expor quais são as razões pelas quais ele se põe de joelhos em oração em favor da igreja. E aqui no capítulo 1, é outro propósito de oração, especificamente em favor da igreja de Éfeso, que é o que nós hoje vamos abordar. Então, Paulo sai, no estudo passado, ele deixa o cântico de adoração, de louvor a Deus, para, a partir de agora, entrar num propósito de oração e passa a orar pelos Efésios. E essa oração que ele faz em favor desta igreja serve de paradigma e de modelo para nós orarmos em favor das nossas próprias vidas. E nós vamos ver aqui que Paulo, o cerne da oração de Paulo, aqui no capítulo 1, está justamente no sentido de que a igreja compreenda plenamente tudo que nós alcançamos, tudo que foi adquirido por Cristo Jesus, tudo que em Cristo nós podemos
alcançar a riqueza que há em Cristo Jesus, que muitos de nós perdemos de vista a grandiosidade das riquezas, das bênçãos. Veja que Paulo louva ao Senhor no capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem concedido toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então tem muitas coisas que nós temos adquirido por direito do cristão em Cristo Jesus, e que deve ser objeto de oração para que nós possamos alcançar essa compreensão. Por isso o tema da mensagem é desvendando, ou seja, por meio da oração, nós precisamos, irmãos, desvendar, compreender, entender todos os tesouros que nós temos em Cristo Jesus, toda a riqueza. O povo de Deus é o povo mais rico desta terra e não sabe. Nós ficamos muitas vezes mendigando coisas que nós já adquirimos por meio de Cristo Jesus, pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais já estão asseguradas, mas nós não aceitamos, ou não compreendemos, ou não enxergamos tudo que Cristo alcançou por nós e ficamos como uma síndrome de vira-lata, pegando coisas, rasgando, ou rasga-saco, cachorro rasga-saco, cachorro vira-lata que fica mendigando coisas poucas, procurando restos, achando que Deus tem sobras para nos dar, quando Deus deu tudo para nós. Mas isso precisa ser desvelado, desvendado, tem que ter os olhos abertos para que a gente entenda e não vivamos numa mendicância da fé. O crente nos dias de hoje vive como um mendigo da fé. E nós temos que entender que em Cristo Jesus nós temos coisas preciosas. E este é o propósito da oração de Paulo aqui, que ele inicia nos versículos 15 ao 16, é a oração apostólica. Paulo inicia esse trecho aqui, nós vamos falar duas coisas, dois tópicos hoje. A oração de Paulo, seremos bastante breve, e o segundo tópico, que é justamente o tema da mensagem, desvendando os tesouros que nós temos em Cristo. Na oração apostólica, Paulo está aqui orando em favor da igreja, ele ora enaltecendo a igreja de Éfeso por duas questões: pela fé daquela igreja e pelo amor que aquela igreja demonstrava entre os santos. Versículo 15, leia comigo aí, por gentileza. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja que a oração de Paulo aos Efésios estão constantemente nas orações do apóstolo. Afinal de contas, Paulo foi quem fundou aquela igreja, e estudamos o contexto da fundação da igreja de Éfeso. Paulo pastoreou aquela igreja por mais ou menos 3 anos, ou seja, ele formou naquela igreja a fé em Cristo Jesus. Ele doutrinou aquela igreja, ensinou aquela igreja. Então, quando ele sai, volto a repetir, essa carta aos Efésios, Paulo funda a igreja e fica pastoreando a igreja de Éfeso por aproximadamente 3 anos. Quando ele sai da igreja, continua a sua missão, sai do pastoreio da igreja de Éfeso e segue a sua jornada missionária. Quando ele escreve esta carta, passaram-se 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, desde que Paulo saiu da frente daquela igreja. Então essa igreja já está mais ou menos com 7 anos de fundação. É uma igreja que já tem uma certa maturidade. E Paulo está escrevendo essa carta das suas prisões em Roma. E ele de Roma recebe relatos dizendo: ouvi que a fé de vocês em Cristo Jesus tem sido boa. Ou seja, vocês têm perseverado, vocês têm permanecido fiéis. E esse contexto de fé, irmãos, que a Bíblia diz, essa fé que Paulo está dizendo, que ele se alegra em ouvir de que os irmãos da igreja de Éfeso estão vivendo a fé em Cristo Jesus, é uma fé que é muito além de um acreditar. Essa fé, a fé bíblica, não é um acreditar em algo.
não é uma aceitação de um certo bloco de conteúdos que precisam ser aceitados e assimilados intelectualmente. A fé na Bíblia, conforme está escrito inclusive em Abacuque, que é o que a maioria das pessoas utiliza para falar da fé. O que diz Abacuque capítulo 3? Capítulo 2, se não me engano. O justo viverá pela fé. E as pessoas pegam essa expressão para dizer, agora eu tenho que viver sendo sustentado pela igreja, porque o justo viverá pela fé. Não é isso que Abacuque diz, não é isso que as escrituras dizem sobre fé. O justo que vive pela fé significa o justo que vive integramente, de maneira íntegra, é isso que eu queria dizer. Vive de modo íntegro, em conformidade com uma mudança de vida condizente, correspondente com alguém que se diz filho de Deus. Isso é viver pela fé. É viver retamente, retilineamente, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. É o que Jesus diz, vai e não peques mais. É quando eu era ladrão e não roubo mais. É quando eu era mentiroso e não minto mais. Era quando eu adulterava e não adultero mais. Isso é o justo que vive pela fé em Cristo Jesus, que tem uma mudança de vida. Pastor Jacó, ajude aqui, não fica registrado, mas seja rápido e objetivo. A mesma palavra pode ser utilizada como fidelidade. O justo viverá por fidelidade. Oi, som. Está até melhor esse microfone. Sempre é isso, o microfone do cantor é sempre melhor do que o do pastor, né? Isso não é de agora. Olha aí, sonoplasta. Vigia, crente. Mas é isso, o cristão viver pela fé é viver em fidelidade, conforme os mandamentos e valores e princípios que Deus estabelece. Então Paulo está se alegrando, porque esses cristãos que eram antes adoradores de Diana, prestavam cultos a Artemis ou Diana, que é a mesma deusa da fertilidade, se prostituíam no templo de Diana, porque Diana era a deusa da fertilidade, e o seu culto era regado a orgias sexuais. Paulo está dizendo, eu ouvi que a fé de vocês, que há uma fé diferente em vocês, que há uma mudança de vida, vocês deixaram Diana para trás, e agora estão seguindo a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas esta fé também, Paulo se alegra, não apenas por essa fé que representa mudança de vida, transformação. Irmãos, quem diz crer em Jesus e não transforma e não muda de vida, não creu em Jesus, ou sabe lá qual foi o Jesus que ele creu. Porque fé em Cristo Jesus pressupõe mudança. É isso que Paulo está se alegrando, e também se alegra pelo amor que os santos têm no seu convívio. Veja que fé, mudança de vida, mas permanece sendo um crente ranzinza, também não faz parte de uma vida de um cristão. Afinal de contas, na presença do Senhor, há fartura de alegria, porque tu está carrancudo. A gente diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E por que nós vivemos com a cara fechada, amarrada? Parece que está tudo dando errado, parece que nada deu certo, parece que não temos a riqueza da paz que excede o entendimento, parece que não compreendemos e não foi desvendado os nossos olhos para compreender que Cristo é a paz que excede todas as coisas, Cristo é a alegria que inunda o nosso coração. Parece que nos falta compreender que Cristo é o amor por excelência, Ele é o amor expresso, encarnado, é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, é a maior prova do amor que existe. Ele é amor, e na cruz temos a declaração de quem é o verdadeiro amor, Jesus Cristo. Paulo se alegra pela fé, mudança de vida, mas também pela expressão de amor que há entre os santos. Esse é o propósito pelo qual Paulo ora a Deus para que essa igreja que ele pastoreou, que ele conduziu, que ele fundou, permaneça nessa jornada de fé, continue sendo transformada e se distanciando cada vez mais do circuito pagão do culto a Diana, mas que eles continuem exercendo o amor mútuo entre eles.
E aí ele diz, eu não cesso de orar por isso. Essa é a oração apostólica. Ele não cessa de clamar para que o povo continue nessa fé genuína, que expressa a transformação, mas nessa prática de amor entre os santos. E aí então ele entra no versículo 17 em diante, nós entramos já agora aqui, que é o centro da mensagem de hoje, e ao centro e o cerne da oração apostólica. Paulo aqui ora por essa igreja. Veja, irmão, lembre-se do estudo 2 que nós fizemos dessa série, quando nós contextualizamos a fundação da igreja de Éfeso, lá registrada em Atos capítulo 19. Diz a palavra em Atos 19 que Paulo chegou naquela cidade, foi para uma praça pública, num local chamado Escola de Tirano, e lá pregou o evangelho ousadamente, diz o relato de Lucas lá em Atos. Com ousadia Paulo pregou o evangelho, e Deus fazia muitos milagres e prodígios por intermédio de Paulo. Pessoas eram curadas, libertas dos demônios e tudo mais. Então veja que essa era uma igreja que conhecia de ver o seu pastor exercendo prodígios e milagres cotidianamente em praça pública. Não era na igreja, nas redomas das 4 paredes da igreja. Era uma igreja, Éfeso nasceu vendo a manifestação de poder, milagres e prodígios de Deus. É uma igreja que é fundada no fogo do avivamento. É uma igreja que inicia com o poder pentecostal. Ó vem, como é? Também. Ó vem, sim vem. Meu servos batizar. É uma igreja que nasceu debaixo desse poder pentecostal. Mas Paulo está orando aqui, e aqui começa uma oração para que a igreja, que já via isso, era rotina no meio da igreja, ver Deus fazer prodígios e milagres por meio de Paulo. Mas Paulo ainda explica e ora para a igreja que eles comecem a entender que tem coisas mais profundas do que essa, irmão. Eu acho que a gente ainda está longe, né? Se a gente ainda não está vendo prodígios e milagres cotidianamente, rotineiramente em nosso meio. Acredito que nós não estamos ainda experimentando este poder pentecostal. Nós estamos ainda muito envolvidos com coisas superficiais. Nós estamos envolvidos com a perfumaria do Evangelho e não com a essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho é o quê? O Evangelho é poder de Deus para transformar. Mas nós estamos ainda envolvidos com o evangelho de perfumaria, que procura o óleo ungido, que procura a água santa, que procura o pedaço da cruz de Cristo, a pedra do Calvário lá da cruz, onde Jesus foi crucificado. Nós procuramos a perfumaria de pedir apenas de Deus: Senhor, manda para mim uma porta de emprego, manda para mim uma cura, envia algo, resolve um problema financeiro, Senhor. Isso é perfumaria do Evangelho, meus irmãos. Paulo está aqui neste lugar. Se você dá umas folheadas na sua Bíblia, lá no versículo, capítulo 3, dessa mesma carta aos Efésios, ele diz assim, capítulo 4, melhor dizendo, versículo, está tudo dentro, está o que você precisa no seu cotidiano, do dia a dia, materialmente falando, e está aí também tudo que nós precisamos espiritualmente. Mas nós ficamos normalmente, a igreja, o cristão fica mais em qual esfera? Buscando coisas das regiões celestes ou buscando coisas das regiões terrestres? Quando você vai parar para orar? Quando nós vamos parar para orar? Ô Senhor, me ajuda no meu trabalho, esse meu chefe está fazendo isso. E orar pela igreja, e orar por salvação de vidas, e orar para que Deus revele a palavra do Senhor. Pastor Edmar ora aqui toda terça, toda vez, para que o Senhor dê a revelação profunda da tua palavra, e orar por essas coisas, porque a palavra do Senhor é que alimenta, meus irmãos, é o pão que nos mata a fome, é a palavra do Senhor, é conhecer a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É isso que nos nutre. Mas nós ficamos nas esferas terrestres, esquecemos de pedir coisas profundas, de buscar aquilo que já é nosso por herança, por direito adquirido.
em Cristo. Olha aí, em Cristo de novo. Paulo está aqui orando, meus irmãos, e ele, por 4 aspectos fundamentais das riquezas que nós temos em Cristo Jesus, que nós precisamos ter orar constantemente, ter uma atitude ativa de pedir ao Senhor: Senhor, me desvenda, abre os meus olhos. Nós às vezes somos muito Geazi e pouco Eliseu. É o clássico, irmãos. Geazi está olhando o exército inimigo, numeroso. Eliseu está olhando o exército de anjos a favor do povo de Deus. Ah, se tu soubesses, Geazi, a quantidade que está ao nosso lado. Irmãos, a igreja é assim, a maior parte é Geazi, poucos são os Eliseus que conseguem enxergar além do que os olhos podem ver, do que os olhos naturais podem ver. Paulo está orando ao Senhor constantemente em favor da igreja de Éfeso, para que eles, em primeiro lugar, obtenham pleno conhecimento de Deus, versículo 17, versículo 18, acompanhe aí na sua Bíblia, no versículo 18, para que eles saibam qual é a esperança do seu chamamento. Versículo 18 continua ainda, parte B, para que eles saibam a riqueza da herança dos santos em Cristo. E o versículo 19, para que eles saibam a suprema grandeza do poder de Deus. 4 coisas, 4 propósitos de oração, e eu quero lançar aqui para todos os grupos de oração, para que todos nós façamos esses 4 propósitos de oração constantemente, até o final do ano. Ore por isso, irmãos, para que Deus nos dê o pleno conhecimento dEle, para que nós possamos ter a certeza e a esperança e saber para o que fomos chamados, ter a certeza e saber a nossa herança em Cristo, e conhecer o poder de Deus. A igreja precisa ter esse conhecimento. Veja aqui no versículo 17, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Primeiro pedido, são 4 pedidos que Paulo ora em favor, pelo menos registrado aqui. Depois, no capítulo 3, nós vamos ter outros pedidos de oração de Paulo em favor da igreja. Mas aqui, primeiro propósito de oração de Paulo é que a igreja conheça plenamente a Deus. Irmãos, olha só, tenha o pleno conhecimento do Pai. Pleno não é mais ou menos. Pleno não é 50%, pleno é todo o conhecimento. É conhecer a Deus plenamente, completamente. Conhecer a Deus parcialmente, poderemos até ser como Jó antes da prova. Mas o Jó depois da prova foi infinitamente mais próspero, abençoado, mais rico em todos os sentidos. Rico em todos os sentidos. Mas depois da prova, o que Jó disse? Me ajuda a pregar, irmão. Antes, só te conhecia de quê? De ouvir falar. É um conhecimento pleno, sim ou não? Mas quantos estão no meio das nossas igrejas que só conhecem a Deus de ouvir falar? Da experiência da irmã Nena lá do Bariri, das experiências da irmã fulana de tal. Rapaz, olha o que Deus fez na vida do fulano, olha o que Deus fez na vida dessa mercadoria aqui que precisou levar um tiro na cabeça para voltar para Jesus. Mas a experiência dele e a sua experiência, e o seu conhecimento de Deus. Paulo está orando aqui: eu oro a Deus para que a igreja tenha o pleno conhecimento de quem é o Deus que vocês servem. A gente vive das experiências dos outros e as nossas, irmãos. E o nosso momento de oração com Deus, em que Ele vai revelar a nós a sua vontade particular para você, mas também revelar a você a vontade universal para a igreja. Querer te usar, Paulo está orando nesse sentido, para que a igreja chegue ao pleno conhecimento. Olha que já era uma igreja que conhecia prodígios e milagres. Você já viu? Eu ainda não me recordo de ter visto um paralítico andar. Você já viu? Você já viu
eu já tive experiência de libertação, de demônios, expulsar demônios. Saía de um, caía no outro, expulsava daqui, caía no outro, expulsava dali, já tive essa experiência. Mas quantos de nós não vimos essas coisas? Cego ver, surdo ouvir, paralítico andar. Essa igreja já tinha visto isso, porque Paulo fazia milagres maravilhosos, e certamente essas coisas estavam lá, porque o lenço que passava na cabeça de Paulo e era levado às pessoas eram curadas. Que coisa maravilhosa, que eu e você não vimos, mas essa igreja já tinha visto. Mas Paulo está dizendo, vocês ainda precisam conhecer plenamente a Deus. Não é apenas isso, tem mais coisa para vocês conhecerem, tem mais de Deus para nós conhecermos. E esse pedido de Paulo, ele diz, para conhecer Deus plenamente, nós precisamos conhecer, orar, pedindo do Senhor um espírito de sabedoria. Veja isso, eu oro a Deus, Paulo está dizendo assim, eu oro a Deus para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda. Isso está no texto bíblico, versículo 17 ainda, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda, o quê? Espírito de e espírito de revelação. Paulo está dizendo que nós precisamos, para conhecer Deus plenamente, temos que ter sabedoria concedida de Deus e temos que ter revelação do Espírito Santo em nossas vidas. Aqui eu trago que o grande teólogo Dr. Russell Shedd explica sobre essas duas questões. Sabedoria se refere à capacidade que Deus nos dá para compreender as Escrituras e aplicá-la no nosso dia a dia. Entender, olhar para as Escrituras e compreender que eu preciso amar quem me persegue, não é uma sabedoria humana que nos dá a capacidade de aplicar isso na nossa vida. Só a ação do Espírito Santo que nos concede um espírito de sabedoria, que nos faz entender que eu preciso perdoar até quem me persegue, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas para aplicar isso, eu tenho que ter uma iluminação do Espírito que me capacite a aplicar essa verdade bíblica no meu dia a dia. Espírito de sabedoria é compreender que eu preciso fazer algo que as Escrituras me dizem que eu preciso fazer e aplicar isso no dia a dia. É diferente de sermos ouvintes, não praticantes. Tem muito crente que chega, que palavra abençoada, amanhã não faz nada do que foi pregado. Só fica, pastor, hoje estava inspirado. E o que é que você vai aplicar isso amanhã no seu dia a dia? Paulo diz, para compreender Deus plenamente, espírito de sabedoria. Entender e aplicar. Não é um conhecimento humano, mas olha, e aí, além disso, tem que ter espírito de revelação. Segundo Russell Shedd ainda, esse espírito de revelação é a capacidade de receber as verdades profundas de Deus, de uma forma que nós não conseguiríamos explicar e compreender. Explico, mais na frente aqui nessa carta aos Efésios, Paulo diz, foi-me dado a capacidade de compreender o mistério de Cristo, que estava há tanto tempo oculto, em que ele fez de dois povos e transformou em um. Capítulo 2 de Efésios, nós vamos estudar isso. Como é que Paulo entendeu isso? Estava no Antigo Testamento já isso anunciado. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, tá, irmãos? Estava revelado no Antigo Testamento pelos profetas, mas precisou vir um espírito de revelação para que Paulo entendesse a profundidade do que estava revelado pelos profetas e aplicar e entender. Significa que nós vamos hoje ter revelações novas? Não. O Espírito Santo do Senhor nos vai fazer entender e nos revelar o que a Bíblia diz. Tudo que nós precisamos saber está revelado nas Escrituras. Um dia desses eu vi na internet aí um presepeiro, vou chamar assim, um camarada presepeiro, no Instagram. Instagram tem coisa boa e tem coisa que não presta. O camarada com uma espada, parecia uma espada do He-Man, quem era dos antigos vai lembrar, parecia a espada do He-Man, todo numa bata vermelha, falando com toda a posição de autoridade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus tem me levado a pregar o Evangelho para
seres de outros planetas. Aí falando assim, porque vocês não sabem não, mas Deus está me levando a construir um hospital espiritual para esses seres de outros planetas, porque lá não chegou o Evangelho. Cá comigo, eu pensei que Jesus tinha morrido pelos seres humanos, não pelo extraterrestre. Ele é o Rony, apóstolo Rony, não sei o que aí. E o cara está lá com toda a autoridade. Não é esse tipo de revelação não que Paulo está dizendo para nós. Isso daí é heresia. Mas porque falta o espírito de sabedoria e de revelação para muitas pessoas, encontram esses presepeiros e vão atrás, como um patinho caminhando para o precipício. Irmãos, nós precisamos conhecer aqui a palavra. Quem já teve aquela experiência? Você lê um texto 300 vezes, na 301, como é que eu não vi isso antes? Parece que abre o mundo na frente da sua cara assim. Eu já li esse texto trocentas mil vezes, como é que eu não entendia isso? Espírito de revelação que Paulo está orando para que a igreja receba, seja concedido para quê? Para quê? Qual finalidade? Compreendermos e conhecermos Deus plenamente. Aí eu pergunto, você está orando por isso ou está orando só pelo prato de comida? Olha a riqueza que nós temos e estamos deixando de orar e buscar ao Senhor. Segundo propósito de oração, para que vocês saibam, versículo 18, para que vocês saibam a esperança do chamamento de vocês, iluminados, versos 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Veja aqui, conhecimento de Deus é o quê? Concessão do Espírito de sabedoria e concessão do Espírito de revelação. Para saber, essa versão que está aí, para que saibais. Essa palavra que Paulo usa aqui, saberdes, Paulo está usando um verbo que expressa literalmente ver com a mente. Saber no grego aqui significa ver com a mente, compreender, conhecer, perceber uma esfera espiritual diferente. Paulo está dizendo aqui, que os vossos olhos do vosso coração sejam iluminados para que vocês vejam pelo Espírito Santo, para que vocês compreendam internamente, para que vocês vejam além dos olhos físicos, para que vocês compreendam as riquezas espirituais. Nós precisamos saber o que nós temos em Cristo. Irmãos, o crente não pode andar, por isso Paulo mesmo escreve, nós não andamos pelo que vemos. Eu não me guio por vista, eu me guio pela fé em Cristo Jesus. Por isso que Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza... Não, eu inverti. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. É o firme fundamento daquilo que eu espero, que está no futuro, que ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. É o fundamento, é a convicção, é a certeza inabalável de que aquilo que eu não estou vendo, mesmo assim existe pela fé em Cristo Jesus. Isso é fé. Paulo está dizendo, vocês precisam saber por que vocês foram chamados com essa profundidade. E abrir os olhos do coração significa que a sua vontade, que os seus desejos e as suas motivações compreendam que vocês foram chamados para um propósito. Às vezes o crente está na igreja e não sabe por que está ali. Por que você vai para a igreja? Porque o papai falou. Por que você está lá? Porque a mamãe disse que se eu não for para lá, vou para o inferno. Essa aqui, Deus chamou ela na chincha um dia desses aí, um tempo atrás, faz tempo. Deus chamou ela e disse, rapaz, tu só vai para a igreja, tu não me amas. Deus falava assim para ela, tu não me amas, Rosi. Tu só me serve porque tu tem medo de ir para o inferno. Não sabia por que ela foi chamada.
Aí Deus falou, aí ela entendeu, é verdade, eu só tenho medo de ir para o inferno. Aí ela mudou, entendeu, fui chamada porque Deus me ama, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, Deus me chamou para um propósito, Deus me chamou para ser seu filho, Deus me chamou para viver o evangelho, Deus me chamou para ser selado por Ele, Deus me chamou porque eu sou propriedade dEle, Deus me chamou, fomos chamados para viver em Cristo e para Cristo, nós fomos chamados para uma vida de santidade, fomos chamados para a liberdade, fomos chamados para uma vida de paz sublime, fomos chamados para ter aflições. Você foi chamado para sofrer, irmão. Essa conversa de vir para cá que seus problemas acabaram, isso é pregação do evangelho tabajara. Vem aqui, seus problemas acabaram, conversa. Jesus te chama para sofrer por amor dele também. E ainda vai ser bem-aventurados que sofrerem por amor de mim. Então esse é o teu chamamento. Paulo está dizendo, vocês têm que ter os olhos desvendados, iluminados por uma ação do Espírito Santo, para chamarem, para compreenderem o chamado de vocês. Vocês foram chamados para a vida eterna. E a vida eterna começa hoje, começa agora. Eu já vivo as experiências da glória do mundo vindouro hoje, irmão. Paulo diz, eu oro para que vocês saibam por que vocês foram chamados. Mas ele ora, também terceiro propósito, ele ora para que a igreja saiba também qual é a riqueza da herança que tem, as riquezas da gloriosa herança dele que nós temos entre os santos. Isto se refere não apenas àquilo que nós receberemos no futuro, herança. Como é que nós recebemos herança? Quando é que alguém recebe uma herança? Quando os pais morrem, quando alguém morre que deixa uma herança. Mas o teu Salvador já morreu. Deixa o Espírito te iluminar e ver se você entende isso. O teu Salvador já morreu. Só que o crente pensa assim, e também já ressuscitou, é claro, né? Então, se a herança é recebida com a morte do testador, se o teu testador, se o teu Salvador já morreu, a sua herança está no futuro ou está no presente? Ficou bem assim, né? Está tanto no futuro quanto no presente. Mas a gente só coloca as coisas de Deus para o futuro. Aqui tem que sofrer mesmo. Aqui o negócio é difícil mesmo. Volta logo, Jesus, porque eu quero ter minhas lágrimas secadas. Porque no futuro vai ter ruas de ouro, no futuro vai ter mar de cristal, no futuro eu vou estar no lugar de gozo, pleno gozo e... Como é? Esqueci aquele hino. Plena paz e pleno gozo. Entenderam os irmãos? Vocês entenderam de nada? A gente lá, quando eu chegar lá, vou ter plena paz, pleno gozo. Não! Ele já nos concede paz que excede todo entendimento agora. Essa herança precisa ser, essa compreensão precisa ser iluminada no nosso coração. Você precisa entender, irmão, quando você entender que você tem todas as riquezas, não apenas na eternidade, mas já podem ser usufruídas hoje, você vai passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque você entende a riqueza que Deus te deu, e que não são as circunstâncias, não são as lutas, não é a escassez, não é a tribulação, nada disso, não é a morte, não é a vida, não é a altura, não é a profundidade, não são principados, não são potestades, não é as problemas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, disse esse apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Mas só fala isso quem conhece a riqueza da herança que já tem. Você é um príncipe de Deus e não sabe, irmão. Para não deixar as irmãs no vácuo, você é uma princesa também. E a oração de Paulo e a minha é: Senhor, ilumina os nossos olhos, para que a gente saiba
para que os meus olhos sejam desvendados. Mas não é esse olho aqui não que a carne vai comer, é o olho do meu coração, é iluminar os meus sentidos e perceber que Deus tem toda a riqueza à minha disposição e nós às vezes não sabemos, ou não vamos buscar o que Deus tem para nós. Por último, Paulo ora, versículo 19, para que vocês saibam qual é a suprema grandeza do seu poder. Veja que para tudo isso ele requer iluminação. Para saber tudo isso, precisa ter os olhos iluminados. Para saber a esperança do chamado, tem que ter os olhos iluminados. Para saber a riqueza da glória da nossa herança, e tem que ter os nossos olhos iluminados. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo diz, você, igreja, nós precisamos ter os olhos iluminados para saber qual é a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus. E aqui Paulo, irmãos, usa só no versículo 19, se você tiver um lapisinho, uma caneta e quiser marcar na sua Bíblia, ele usa 4 palavras gregas para expressar qual é essa suprema grandeza do poder de Deus. Ele diz aqui, ó, qual é a suprema grandeza do seu poder, circula aí, essa é uma palavra que é dínamos ou dunamis, que está aqui no estudo, é a primeira palavra, com o que cremos segundo a eficácia é outra palavra que expressa o poder de Deus, que é a palavra energeia, que deriva de energia, da força é uma outra palavra que expressa o poder de Deus, que no estudo você vai ver aí essa palavra kratos, e tem o significado de cada uma delas, da força do seu poder de novo, só que esse poder já é outra palavra, já não é mais dunamis, já é icos, é outra palavra, que é um poder inerente, que é só de Deus, só pertence a Deus, é o poder intrínseco e inesgotável que só está para Deus. Só que, irmãos, essa última palavra, poder, do versículo 19, é um poder que é só de Deus, ou seja, quando a palavra diz que Ele é o Todo-Poderoso, é nesse sentido, é um poder que Ele não distribui a ninguém, mas dunamis, Ele dá para a sua igreja, mas energeia, Ele dá para a sua igreja, kratos, força, autoridade, Ele dá para a sua igreja. Paulo está orando para que a igreja compreenda e entenda, saiba, ilumine os vossos olhos, para que vocês saibam que vocês têm uma dinamite na mão de vocês, que é o poder de Deus, que vocês têm uma energia inesgotável, que é essa expressão, é a energia operante de Deus. O Espírito Santo não deixa de ser, irmãos, uma energia espiritual que inunda o lugar, é como aquela consagração do templo de Salomão, em que a energia do Espírito Santo, do Espírito de Deus desceu naquele templo e ninguém pode ficar de pé, porque a glória de Deus encheu. Isso é energia, isso é poder, e isso está à disposição da igreja, mas você precisa ter uma iluminação do Espírito do Senhor, para que você tenha os seus corações abertos, para entender que o poder de Deus, na sua essência, na sua grandeza, na sua supremacia, está disponível para mim, para você. Só que a gente vive a gente não vive no poder. Irmão, eu vi uma mensagem, um corte de um vídeo de um pastor, não sei se todos conhecem, o pastor Tel Hayashi, ele é um dos líderes do movimento Dunamis, inclusive eu uso esse mesmo nome, ele falando uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava preparando essa mensagem aqui, e é justamente isso: o mundo não quer saber qual é a sua teologia, dizia o pastor.
O mundo não quer saber qual é a sua escatologia, se você é pré-milenista, amilenista, pós-milenista, se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. O mundo não quer saber nessas coisas, o mundo quer saber se as pessoas estão desesperadas por ter os seus casamentos restaurados, as pessoas estão desesperadas por ter uma cura, para ver o poder de Deus. Você e eu carregamos o poder de Deus para fazer milagres e prodígios. Deus quer que a igreja ande e mova-se pelo poder supremo de Deus. Mas a gente não busca o poder. A gente não tem colocado as nossas vidas para pedir que o Senhor nos encha deste poder, desta dinamite. Atos 1:8, e recebereis poder. Recebereis poder, para quê? Para ser minhas testemunhas. Irmão, nós temos que sair do nível apenas racional e intelectual e orar para que Deus ilumine os nossos corações, para que nós possamos começar a nos mover por este poder espiritual, que cura pessoas, que liberta pessoas, que prega e anuncia um evangelho poderoso, e as pessoas são convencidas não pela eloquência do pregador, mas pelo poder da mensagem anunciada pela vida do pregador. Para que as pessoas sejam alcançadas não pelaquilo que nós somos, mas pelo poder de Deus que em nós opera. E Paulo demonstra esse poder de Deus, foi operado em Jesus. Esse poder supremo que está à disposição da igreja, foi por esse poder que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, depois de 3 dias. Foi por esse poder que Deus glorificou Jesus e o colocou à destra de Deus, assentado com autoridade sobre todo o poder, principado, potestades, dominadores. Deu a Jesus um nome sobre todo nome, fez de Jesus o cabeça da igreja e colocou o Senhor por este poder, para que em nós este poder fosse também operado. E a oração de Paulo é: Senhor, ilumina o coração deles, abre os olhos do coração deles, para que eles entendam essas coisas. E a minha oração, a nossa oração deveria ser a partir de hoje: Deus sabe que você precisa de um emprego, Deus sabe que você precisa de uma situação familiar, Deus sabe de tudo isso, irmão, mas mude os seus propósitos de oração, comece a orar. Não sabe pelo que orar? Senhor, eu vou orar, não sei o que orar. Está aqui 4 propósitos para você orar. Senhor, me ajuda a conhecer plenamente ao Senhor. Senhor, me ajuda a compreender a riqueza que eu tenho em Ti. Você que está na escassez, passando uma dificuldade, você pode pensar: não tenho nada, está tudo difícil. Comece a orar: Senhor, me faz enxergar as riquezas que eu tenho em Ti, e a glória que o Senhor disponibilizou para mim, tudo que o Senhor tem para mim, os recursos ilimitados que o Senhor colocou à disposição das minhas mãos. Senhor, eu estou numa escassez, mas a Tua palavra diz que nós receberíamos o cuidado, e o pão de cada dia o Senhor nos daria. Faça a prova de Deus. Senhor, mostra para mim o que é o pão de cada dia. Sabe aquela irmã, Senhor, que estava passando um problema, e de uma hora para outra apareceu alguém na porta e deixou uma cesta básica? Isso é um propósito de oração, para você conhecer as riquezas de Deus. Não viva da experiência dos outros. Lê lá, balá. Ore por essas riquezas que você já tem. Não vai receber, não. Você já tem. Que esta oração queime em nossas vidas, irmãos. Que esses propósitos ardam em nós, para que nós possamos conhecer verdadeiramente a Deus. Que sejamos Jó na segunda fase. Te conhecia só de te ouvir falar, só do que o pastor pregava, só do que minha mãe dizia. Agora eu conheço de andar contigo, porque eu já experimentei as tuas riquezas, porque eu já conheci e experimentei o teu poder. A gente pensa assim: não, tem alguém enfermo, tem algum doente, espera aí que eu vou chamar ali o pastor para orar pelo enfermo. Você tem o poder nas suas mãos. Ore pelo enfermo. Ah, não, mas eu só vou orar quando eu for mais santo. Eu só vou orar quando eu tiver mais conhecimento da palavra. Eu só vou orar. Não, irmãos, esse poder está à disposição de todo aquele que buscar. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos orar para aplicar essa palavra em nossas vidas. E eu quero te incentivar. Eu quero falar para os irmãos uma experiência que eu tive. Eu digo assim: Deus me ama demais, assim como Ele sabe que eu o amo, né? Claro, nós temos erros, falhas,
E eu fui muito contestadora de Deus. Tanto que ele teve que sempre ser muito direto comigo. E quando nosso papai foi fundar essa igreja, ele pegava todos os recursos dele e aplicava na igreja. E eu ficava injuriada com isso, que eu não aceitava isso. Papai, não é possível que o senhor pegue o dinheiro da igreja todo, de casa, do seu dinheiro, e fique aplicando na igreja. E isso me dava uma revolta. Conclusão, um certo dia o senhor me chamou, me mostrou, vem cá. E me mostrou um campo muito grande, mas um campo muito grande, irmãos, que eu não via o final. Parece que batia o céu com aquele campo. Ele dizia assim. Aí eu reclamava, dizia, papai, mamãe não tem nenhuma casa. O senhor não fez uma casa para a gente ainda, oramos em casa alugada. E aí o senhor está fazendo essa igreja. Fazendo essa igreja, nós não temos casa. Reclamando para ele mesmo, papai. E aí quando foi depois desse dia que o senhor mostrou esse sonho, e ele dizia para mim, vem cá. Olha qual é a tua herança. Meus irmãos, era um campo tão grande que a gente não via o final. Aí caiu a ficha. Nunca mais eu perturbei papai para fazer uma casa para mamãe. Ele morreu e deixou mamãe sem casa. Nós que fizemos uma casa para mamãe. Mas eu entendi que a minha herança, como falou o pastor aí sobre a herança dos santos, a minha herança não é uma casa. Quando eu morrer, quando Jesus voltar, as casas vão me ver aí cheia de bichos, vão cuidar. Minha herança é muito mais importante. E o que acontece? Eu hoje cuido da minha herança. Eu tive inclusive essa experiência agora na convenção, até falei para alguns irmãos já, quando eu subi ali naquele palco lá na convenção, que eu vi aquele mar de irmãos ali embaixo, eu digo, aquele me veio de coração, uma alegria. Olha a minha herança aí. Agora veja quanto vale a alma de cada um de vocês. E eu posso ter o prazer de dizer assim, meu pai e eu contribuímos para que isso acontecesse. E eu vejo vocês, eu trabalho com vocês, como se fosse minha herança mesmo. Então, tudo que eu posso fazer, todo cuidado que eu posso ter, eu cuido como se fosse uma propriedade minha. Mas não foi eu que fui buscar, não, o Senhor me mostrou. E esse é o meu campo. Então, eu digo para vocês, não se apegue com a herança vai ficar aí. O carro vai ficar velho, a casa vai ser morada pelos bichos, as coisas vão acabar. E essa herança não acaba. Eu digo, todos nós morremos, nós temos uma eternidade. E eu vou dizer assim, Senhor, obrigado pela minha herança. Mas eu trabalhei, e ainda trabalho até hoje, por isso. A herança ela não vem do nada. Eu tinha 18 anos, quando nós começamos a trabalhar neste trabalho, mas trabalho para o Senhor desde os 7 anos. Então, já fiz um bocado de coisa para garantir minha herança. Garanta a sua também. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero te incentivar a orar pelos... Eu sei que passou 10 minutos do horário, mas o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas nessa noite. Ele quer destravar. Usar a expressão da moda, Ele quer te ensinar esse código. Quem está ligado no mistério vai entender. Ele quer revelar esse código para você. Ele quer iluminar o teu coração para você entender, irmão, o que você tem à sua disposição, e às vezes a gente vive como mendigos da fé. Feche os teus olhos. Senhor, queremos fechar os nossos olhos naturais nesta hora e pedir, Jesus, que pela ação do Teu Espírito Santo, verdadeiramente, Senhor, fomos ensinados aqui pelo Teu servo, o apóstolo Paulo, que nos ensina os verdadeiros propósitos pelos quais vale a pena orar, Senhor. Eu sei que Tu podes mandar o pão que o Teu filho, a Tua filha está precisando. Tu pode mandar o corvo, que foi a experiência do profeta Elias. Tu pode mandar o maná do céu, como foi a experiência de Israel. Tu pode mandar um completo desconhecido levar uma cesta básica e deixar na porta da nossa casa e nunca nem ver quem foi. Porque assim Tu és, Senhor, como o Senhor Jesus nos ensinou. Vocês são mais preciosos do que as aves dos céus. Vocês são mais preciosos do que os lírios dos campos. Eles não trabalham, não plantam, não ceifam. Mas o Senhor, contudo, cuida deles e também cuidará certamente de nós.
Senhor, como o salmista escreveu e compreendeu e conheceu o Senhor como um pastor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Tu és aquele que me guia mansamente às águas tranquilas. Tu és aquele que prepara uma mesa diante dos meus adversários e me prepara, ungindo a minha cabeça com óleo e me dá um cajado, me ensinando. Senhor, esses todos são propósitos lícitos de oração, mas que são secundários, Senhor, se comparados com a glória, com as bênçãos, toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem reservado para a Tua igreja, para o Teu povo que estão nas regiões celestiais. Meu Deus, nesta noite, Pai, nos tira deste nível raso, desta fé tão rasa, Senhor. Nos tira, Senhor, desta vida tão mesquinha, que espera apenas por coisas e pede apenas por coisas desta vida, meu Deus. Pai, nesta noite, Senhor, vai iluminando os olhos do nosso coração. Vai abrindo os nossos olhos, Senhor, para a realidade espiritual que Tu tens para nós, porque os céus estão abertos sobre nós, ó Deus. Oh Senhor, a autoridade também foi concedida ao Teu povo, Senhor. Nesta noite, Jesus, faz algo em nós, Senhor. Muda uma chave na nossa mente, Senhor. Muda o nosso pensamento, Senhor, como este mesmo apóstolo, Teu servo, nos ensinou em Romanos 12. Pai, transforma o nosso entendimento, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, nos leva ao pleno conhecimento do Senhor, a experimentar o Senhor completamente, dia após dia. O Senhor cuida de nós, Senhor, mas que nós viemos a procurar ao Senhor para termos um relacionamento de pai e filho, para andar contigo, Senhor. Traz um espírito de revelação nesta hora, concede à Tua igreja, vai distribuindo agora, Jesus. Oh, vai distribuindo e concedendo o espírito da revelação da Tua palavra. Vai concedendo agora o espírito de sabedoria, para que possamos aplicar e viver a Tua palavra no nosso dia a dia, meu Deus. Vai levando isso às nossas casas, Senhor. Vai inundando como um rio que vai entrando mar adentro, Senhor. Que o Teu Espírito vai agora enchendo a nossa vida e o nosso coração. Faz-nos compreender, ó Deus, que o Senhor tem todas as riquezas para nós, Senhor. A riqueza da paz que excede o entendimento. Ah, Senhor, da alegria, Senhor, em meio às tristezas desta vida, Senhor. Vai abrindo os olhos agora. Vai abrindo os olhos agora. Vai abrindo os olhos do coração agora. Ilumina, Senhor. Ilumina. Entra com a luz do Teu Espírito Santo agora e dissipa as trevas da alma nesta noite. Vai iluminando a Tua igreja. Vai iluminando o Teu povo, Jesus. Vai iluminando-nos, Pai. Vai destravando agora, Senhor. Vai abrindo a mente. Vai quebrando grilhões, tirando sofismas, quebrando as fortalezas da mente, fortalezas da alma. Agora, Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, pela ação do Teu poder, deste supremo poder, vai dissipando as trevas, Senhor. Leva-nos agora a viver, Senhor, em um nível espiritual, Senhor, a andarmos pela fé verdadeiramente, Senhor.
Concede-nos este poder supremo, Senhor, que ressuscitou a Cristo de entre os mortos e que também exerceu em nós, quando nós cremos na salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos fez ressuscitar, nos tirando de uma vida de morte. O Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos tirou da morte e nos transportou para o império do amor de Cristo Jesus e nos deu vida juntamente com Cristo. Lelabalabarra. Vai dando vida, Senhor. Vai manifestando este poder em nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.